Fala pessoal, tudo beleza? Olha eu aqui mais uma vez para esse exercício número 5 da aula 24. Bom, eu me chamo David Barreto, sou professor de desenho. Este é o método Como Desenhar do Zero. Começamos com as aulas que para mim são as principais aulas, que são as aulas de entendermos as formas geométricas, a chamada perspectiva artística. E estamos terminando já. Esse é o último exercício da peça do cilindro, da forma cilíndrica. Logo depois vemos a projeção de sombra da forma esférica e vamos finalizar. E aí eu não sei o que é que vamos fazer, mas vamos fazer algo muito bom. Dá para fazer muita coisa boa com esse conhecimento, com tudo que já entendemos até agora, que é simplesmente e puramente o entendimento básico de todas as formas geométricas básicas, os 5 sólidos básicos, né? É a pirâmide, o cubo comum, esse cubo regular, a pirâmide com base quadrada, o cone, esse conezinho bonitinho, o cilindro, que é onde aqui estamos, e a esfera, que é a quinta peça deste nosso quebra-cabeça aqui de sólidos geométricos. Para quem chegou agora, seja bem-vindo no canal. Já peço de primeira mão aí que se você gosta muito de desenho e quer que outras pessoas aprendam da maneira prática ou da maneira... Assim, inicialmente parece até maçante. E é um pouco, eu admito que sim. Para um adolescente, uma criança, talvez seja, mas para uma pessoa que já tem um pouco de experiência e sabe que precisa passar por esse entendimento, eu acredito que as aulas estejam sendo bem favoráveis. Neste caso, sim. Eu já agradeço se você indicar para pessoas que gostam de desenhar, que gostam de se expressar de maneira artística com lápis, borracha, lápis de cor, piloto, caneta, giz de cera. A gente pode trabalhar com muita coisa aqui, carvão, pastel seco, tinta acrílica, tinta óleo, aquarela, aerógrafo, tem muita coisa boa para fazer. Vamos lá, 2 formas cilíndricas. Dessa vez eu vou deixar os 2 desenhos prontos, vou fazer os 2 aqui no mesmo espaço, para a gente ter aqui essa composição bonitinha. Um trabalho vai ser com luz natural, um trabalho vai ser com luz artificial. Beleza? Luz natural, vamos lá. Luz natural. Eu vou trabalhar a forma cilíndrica. Veja bem, em todas as aulas eu estou explicando rapidamente um pouco do conceito do que é a luz, quando a luz toca no objeto. A luz são efeitos, né, de raios, de feixes de raios, que pode ser emanados por calor ou por fótons, pela eletricidade. Quando a luz é natural, naturalmente é por calor, na maioria das vezes sim, e eu acredito que vai ser totalmente, né, se você pensar a luz natural, que é luz natural, qualquer tipo de luz que é produzida ou ela acontece através da natureza, por um fenômeno da natureza. O Sol é um astro em chama constante e é o efeito da natureza, foi criado pela natureza. Então, aquele fogo, aquela chama, ela se propaga sempre em linha reta, né? Vou fazer aqui Sol, sempre em linha reta e sentido radial. Uma chama de uma fogueira, não sei, uma vela, a bunda de um vagalumezinho aqui voando, tá lindo esse aqui. Um raio que caiu, tudo isso, tudo que é iluminado, foi produzido ou criado pela natureza, consideramos como luz natural. Tudo que é produzido pelo homem, que não seja nada disso aqui, já considero como luz artificial. Pode ser uma lanterna, pode ser um poste, pode ser um abajur, pode ser uma luz, aquela iluminação que tem na televisão, pode ser uma corrente de LED, pode ser qualquer coisa que você pensar que foi criado pelo homem que não seja produzido pela natureza. É considerado como luz natural. E toda essa luz também ela se propaga em linha reta e sentido radial. Só que na representação, o Sol é o único, na verdade, trabalhamos somente com o Sol, eu acredito que foi somente com o Sol. Quando ele ilumina o planeta Terra, ele ilumina a metade do planeta Terra de uma única vez.
então você não consegue perceber o efeito radial. As linhas vão se propagar em linha reta e sentido em paralelo, sentido uma linha do lado da outra seguindo a mesma direção. Tanto a linha que determina a distância da sombra, da representação da sombra, quanto a linha que determina a direção da sombra. Já trabalhei isso também. Para os dois efeitos de projeção de sombra, temos uma coisa chamada eixo de luz. No eixo de luz da luz artificial, você sabe exatamente de onde sai essa luz. Você sabe exatamente, você vê, fica visível a representação, o ponto de saída, e aquele objeto relacionado ao plano em que você se encontra. Ele está relacionado ao plano em que você se encontra, que está em cima de uma mesa, uma lanterna. Então você vai saber exatamente o que acontece com ele no plano, aonde ele se encontra no plano. E uma vez entendendo onde ele se encontra no plano, você tem o ponto de fuga da luz, que é de onde saem os feixes de luz, e você tem o ponto de fuga da sombra, que é de onde saem as linhas auxiliares que vão determinar a direção dessa projeção de sombra. Já o eixo de luz, na representação com a luz natural, você sabe que ele se encontra sempre. O ponto dele de direção do feixe, né, de fuga da sombra se encontra na linha do nível do olhar. Por que de direção? Porque ele indica a direção, mas todas as outras linhas devem seguir em paralelo, tanto na linha que determina a direção da sombra, quanto da linha que está no Sol e que determina a profundidade. Ela simplesmente vai ser o ponto de direção de fuga da luz. Ele determina a direção de onde sai esse feixe. Já expliquei isso nas outras aulas e já expliquei agora novamente. Preciso explicar mais, mas eu sempre explico, é para ajudar. Então vamos lá. Aqui embaixo eu vou trabalhar um cilindro. Vou trabalhar ele aqui um pouco mais abaixo, né, da representação do papel, para que a sombra fique para cima e eu vejo o que acontece com ela se propagando em outro terreno. Eu quero fazer alguma coisa aqui regular para que eu consiga representar isso com volumetria e que fique legal, a gente tenha um trabalho finalizado. Seria assim, um desenho para fechar toda a estrutura da forma cilíndrica. Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma elipse, porque é a base do cilindro. Faço duas linhas auxiliares determinando a altura dele. E vou trabalhar aqui a base superior, que será um cilindro um pouco mais estreito que o cilindro inferior. Aqui. Aqui. Beleza. E agora eu preciso determinar o eixo de luz para essa primeira representação de sombra, e eu quero trabalhar com a luz natural, a luz do sol. Ok, como eu quero que a luz esteja, que a sombra esteja atrás do objeto, então eu vou ter uma representação de luz frontal. Então o que é que eu imagino? Eu vou imaginar que o eixo de luz está aqui nesse mesmo ponto. Não, nesse mesmo ponto não, mas está bem distante, na verdade não pode estar aqui. Para eu representar essa sombra aqui, esse eixo de luz ele tem que estar bem distante. Eu poderia trabalhar com ele aqui, a sombra ia cair aqui para o lado, mas também não ia ficar legal. Eu coloquei o objeto muito embaixo, a sombra tem que cair para cima mesmo. Então vamos lá. Imaginando que esse eixo de luz, vou explicar, o eixo de luz está correndo bastante para o lado esquerdo. Por quê? Porque quando eu fizer essa linha auxiliar, ela tem que estar quase alinhada à minha linha do nível do olhar. Então a representação aqui da direção da sombra será bastante inclinada, quase que próximo ao nível do olhar. Ou não, eu posso até fechar mais, ó, como se o feixe estivesse com um ângulo um pouco mais aberto. Esse ângulo um pouco mais aberto. Eu posso fazer, não tem problema nenhum. Vou ficar um pouco mais para cima mesmo. E essa linha que eu fiz aqui, eu acho que eu fiz errado. Eu fiz errado, mas foi proporcional. Foi proposital. Mentira, não foi não. Eu errei mesmo. Aqui.
eu esqueci de um detalhe. Esqueci de um detalhezinho, que é achar o centro desse círculo. Imagina ele aqui, coloquei ele um pouco para cima, já expliquei isso em outras aulas. Vou ligar o centro, a origem da linha, né, do ponto de direção de fuga da sombra para essa linha aqui, direcionar ele. Por quê? Porque isso já vai me determinar este ponto daqui e este daqui. São dois pontos importantíssimos. Porque esse daqui já me, como a sombra está caindo para trás, eu já sei que aonde se encontra, em que altura eu não sei, o Sol está fazendo os primeiros feixes de luz no objeto serem tocados nessa linha aqui, nessa linha inicial. Aí ele vai abrindo até tocar toda a extremidade, todos os intermediários, né? Toda a metade desse objeto é iluminada de uma única vez, mesmo com a luz natural. Só que é iluminado com mais intensidade, né? Imaginando aqui que eu tenho uma luz aqui frontal, vindo dali da frente para cá. Então tem um ponto inicial de luz, a metade está iluminada diretamente por esse ponto de luz artificial, e a metade provavelmente vai estar iluminada, só que não diretamente, de uma maneira indireta, ou seja, a luz que tocou no chão voltou da atmosfera. Então é isso, eu tenho a metade iluminada diretamente, metade iluminada indiretamente. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu preciso encontrar esse intermediário. Eu vou utilizar aquele esquema, esse esquema que eu já expliquei nas aulas passadas. Não vou fazer. Todo mundo já sabe, já está cansado de saber. Vamos lá. Eu vou fazer o esquema dos eixos. Eixo vertical, eixo horizontal. Aqui, ok. O quanto andou aqui, eu vou imaginar aqui. Pronto. Eu acho que deve ser mais ou menos aqui. Ligo esse centro e prolongo. Pronto. Então aqui eu tenho uma linha vertical que determina já um limite do que é tocado pela luz diretamente do Sol e pelo que não é. Do outro lado eu terei o outro limite. Pronto, já tenho os dois limites. O que eu faço agora? As linhas que estão indo em direção ao ponto de direção de fuga da sombra vão ser representadas agora de maneira em paralelo a essa linha média aí. Eu trabalho em paralelo porque o Sol é um astro enorme, com uma proporção gigantesca comparado à Terra, em distância também enorme. Então ele não consegue representar o efeito radial se caso fosse uma luz artificial. Você percebe pela distância. A distância de um ponto de luz artificial para o objeto que vamos representar faz com que isso realmente fique muito mais distante. Então tenho essas linhas aqui, beleza, eu só preciso representar agora, ó, essa lateral dessa linha auxiliar aqui do lado, essa outra lateral aqui do outro lado direito, essa linha que é auxiliar a última, e essa linha média aqui, o topo aqui, o máximo de onde a luz está tocando, em cima, esse início daqui é representar aqui no chão, nessa linha média, porque eu consigo representar a elipse que vai me construir o final, ou esse círculo representado no chão. E com isso eu tenho uma projeção de sombra dessa forma cilíndrica. Então vamos lá. Eu vou imaginar o Sol, o ponto do Sol seria, vamos lá, não ficar tão baixo também. Seria o Sol assim bem baixo, já chegando, sei lá, se está se pondo ou se acabou de nascer, está começando a levantar, ou naquele limite máximo, onde ele já começa a ficar de um jeito que a gente não percebe mais a sombra. Então vou querer que a sombra venha no máximo aqui, tá ótimo. Pronto aqui. Então é como se esse ponto estivesse, para eu fazer essa sombra assim, é como se esse ponto no eixo, lá no eixo estivesse cá embaixo, bem distante aqui atrás, e aí eu vou fazer uma linha ligando este ponto, esse ponto médio aqui. Na verdade seria ao ponto do meio aqui, mas não tem problema não, se eu ligar para o primeiro, todos estão em paralelos. Então eu vou ligar aqui, ó, esse centro aqui, para imaginar isso aqui. O Sol está vindo lá de cima, em direção a esse ponto, e todas as linhas vão ficar iguais. Eu trabalhei essa linha, vou trabalhar outra também no centro, nessa linha do meio, essa daqui, a paralelo. E as laterais. As laterais eu tenho essa daqui.
e a outra lateral, que é essa daqui, do outro lado, a outra linha auxiliar. É como se eu estivesse representando as arestas no plano, como se fosse um cubo. Não é um cubo, claro, mas é como se eu estivesse representando arestas de um cubo num plano, e assim eu consigo representar essa projeção de sombra. Olha aí. Pronto. Então, a partir desses 4 pontos aqui, eu tenho que trabalhar uma elipse de maneira confortável. Olha aqui, eu preciso ter uma representação confortável do que é uma elipse. Aqui, olha aí, eu tenho que curvar mesmo. Eu só não posso passar dessa linha aqui de fora. Mas eu posso curvar aqui com cuidado. Olha aí. Com cuidado, e com isso eu tenho a representação do cilindro. Olha aí. A minha aqui abri um pouquinho aqui, ó. Foi sem querer. Perdão. Não tem nada não. Eu não sei o que eu vou fazer aqui embaixo também. Já representei a sombra. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Vamos pensar agora. Minha cabeça está tão boa. Eu já errei tanta coisa aqui, né, galera? Foi mal, mas vamos lá. Não podemos parar. O que eu posso fazer aqui para ficar diferente? O que eu vou colocar aqui? Pensar algo bem diferente. O que seria algo bem diferente que eu não trabalhei? Não sei. Uma fruta, uma cesta, uma bacia, porque a sombra aí sobe, desce, sobe e cai do outro lado. Seria legal, né? Eu já fiz uma bacia com as bolinhas, lembram? Mas não fiz uma bacia purinha, sei lá, um cesto, uma cesta, um balde. Um balde é legal. Um balde é legal. Vamos ver um balde? Acho que um balde é legal. Um balde em pé. Pô, mas um balde em pé aqui, talvez a sombra nem passe. Tem que tentar. Um balde, uma bacia. Não sei. Poxa, eu fico pensando. Uma. Ah, legal. Se eu colocasse um monte de roupa aqui, mas embolada aí seria uma loucura. Ou dobradas bonitinhas. Um tênis é legal. Eu pensando no formato do tênis, mas não ia ter tanta dificuldade. Um tênis aqui, se eu botar um tênis aqui, qual dificuldade que vai ter? Não sei. Não vai ser legal um tênis. Um cachorro aqui deitado. Um cachorrinho, uma forma arredondada, né? Rapaz, eu não sei. Eu queria uma estrutura. Algo que fosse interessante de a gente ver. Não sei, se eu colocar um passeio, a sombra já subiu. Né? Um passeio, uma calçada, talvez. Vamos ver uma calçada? Uma calçada, e em cima eu boto. Não sei, eu posso botar alguma coisa em cima da calçada. Vamos lá, uma calçada, para começar. Então vamos lá, eu faço uma linha, meio fio, trabalho a altura do meio fio, aqui aquelas linhas de divisória das pedras, imaginando em perspectiva, sempre fechando, mesmo que pouco, mas fechando para dar a representação e a sensação da profundidade. Pronto, beleza. Aí trabalhar a outra linha, né? Que é aqui no lateral, e vem. Pronto, aqui eu já tenho um meio fio aqui. Passei, a calçada tá aqui em cima, a calçada. Né? Percebam que a calçada é bem maior do que a sombra. Mas tá aí, ó, calçada, beleza. Aí o que acontece com a sombra? O que, é que eu vou fazer aqui? Eu subo. Eu trabalhei o plano, essa mudança. Não, porque fica parecendo degrau também, né? Então, uma escada seria legal também. A gente vê esse efeito de escada. Tudo seria legal. Vamos trabalhar aqui para ver. Aqui, subiu. Quando chega em todas as linhas verticais, no caso aqui as laterais, eu subo em paralelo. Ali em paralelo. A linha vertical. Beleza. E aonde ele chegou aqui em cima, eu trabalho uma nova linha em paralelo às linhas inferiores. Eu só peguei essa linha e subi ela, projetei ela aqui em cima. Vou projetar elas aqui em cima. Então projeta a primeira, vou projetar todas. A primeira, a segunda e a do meio aqui. Ó. Todas as linhas vão ser projetadas. Se bem que essa primeira já está coincidindo com a linha auxiliar no centro desse ponto de direção de fuga da sombra que está lá embaixo, já está coincidindo
A do centro está coincidindo com a lateral e a lateral não está coincidindo com nada. Então, eu só preciso realmente refazer aqui a da lateral. Assim, com poucas linhas, sem muita conversa. Espero que vocês estejam entendendo aqui, ó. A primeira linha está coincidindo com essa do meio. A do meio está coincidindo com a última. E a última não está coincidindo com nada, eu fiz. Pronto, então tenho essa linha auxiliar agora. Eu vou trabalhar os dois pontos médios. Tenho essa aqui que eu vou trabalhar o ponto lateral. E essa outra para o outro lateral. Então vou fazer a mesma coisa, não mudou nada. O feixe de luz continua vindo na mesma direção. Então vou trabalhar essa aqui é a lateral. Cadê a lateral? Aqui, ó. Aqui é o lateral. Esse aqui. Então esse vai ser para o lateral. Então agora o ponto, fazer até um X para ficar mais claro pra gente. Esse agora seria o ponto lateral dessa linha aqui lateral. Os dois do meio, vamos lá. Aqui, ó. Ele não está mais nessa linha do meio, tá agora nessa lateral. Então aqui eu tenho um aqui, e o outro seria esse aqui de cima, aqui no outro lateral, ou do meio, né, do centro, mais distante. E o lateral está nessa nova linha que eu criei, na nova linha. Então, aí sim, agora eu vou trabalhar a nova curva, o novo círculo, a nova elipse, que é o círculo em perspectiva, para a representação dessa sombra que ela subiu o passeio. Se eu quiser fazer mais alguma coisa aqui, agora sim, pelo menos eu já subi o passeio, já tenho uma modificação aqui, ó, da representação da sombra. Minha sombra aqui, na luz natural, já seria basicamente isso aqui. Se eu quiser colocar qualquer outra coisa aqui, aí sim, aí já funciona. Só que eu quero fazer uma sombra mais bonitinha, vou fazer tudo mais bonitinho aqui, deixar o desenho mais confortável para a gente ver, mais natural. Luz natural, vou trabalhar o desenho mais natural também. Quando a luz for artificial, neste caso, eu também irei trabalhar o desenho mais natural. O que eu posso fazer mais aqui? Eu não sei. Não sei se eu botar uma bola de papel, alguma coisa, uma pedra aqui em cima. Não sei. Mas vamos lá. Se eu for sombrear isso aqui, se eu não pensar em outra dificuldade, somente sombrear isso aqui de uma maneira mais confortável e realista, o que acontece aqui? Vamos lá, eu vou usar esses parâmetros aqui, ó. Deixa eu dar uma apagada aqui na frente. Apagar essas linhas aqui do fundo. Quero usar todas. Embaixo também eu apago. Agora eu quero que o desenho fique mais bonitinho para a gente ver essa representação mais correta, né? Mais próxima ao natural. Como é que eu faço? Aqui o centro, aqui o intermediário, lá atrás já é o limite onde a luz toca diretamente. Tenho que pensar que esse objeto ele tem uma tonalidade. Essa tonalidade precisa ser representada no desenho artístico. Nada fica totalmente branco, vírgula, entre aspas. O que fica realmente branco é o que realmente lhe dá um reflexo de brilho ou realmente é muito branco, porque nem mesmo o branco puro você representa como um branco só se estiver dando reflexo de brilho, se tiver muita luz em cima dele. Se não tiver, esse branco ele é um cinza bem claro, mas é um cinza. Então eu tenho que pensar nisso aqui, ó. Já fiz esse esquema há muito tempo atrás aí, mas vou fazer de novo. Que é as múltiplas possibilidades de tons de cinza. Você pode começar do mais intenso e você vai na manhãzinha até ficar bem suave. Então, isso aqui é uma infinidade de gamas de tons de cinza que você pode determinar que cada tom desse aqui, algum ponto desse aqui, representa uma tonalidade de cor. Se eu disser que este cilindro aqui, ele é cinza, é um pedaço de concreto, sei lá, largar aqui, ou um poste que foi serrado, o outro pedaço do poste está caído aqui no chão. A coelba largou aqui, torou aqui o poste, largou um pedaço aqui no chão, um pedaço aqui, correndo aqui no asfalto, e um pedaço eles cortaram. Beleza, então é um cinza, beleza, é um cinza. Eu já trabalho textura. Eu acredito que eu tô com sono, né? Começa a vir da aula que a gente fica com sono, mentira, não é isso. E às vezes a gente dorme tarde, acorda cedo, aí vai gravar a aula e acaba o sono aparecendo de leve, mas não é isso. Tá, se é um cinza, eu trabalho textura e trabalho a tonalidade. Primeiro ponto aqui, ele já é um cinza um pouco mais escuro, porque ele não está recebendo o sol diretamente, mas ao reflexo, à atmosfera. Então, eu percebo o cinza, eu vou perceber o cinza, não está preto total. Eu percebo o cinza e eu vou trabalhando esse cinza gradualmente ficando mais suave, vindo para frente, até chegar no ponto onde ele toca muito mais, que o sol toca muito mais nele,
e deixo essa área aqui um pouco mais suave, sem tocar muito. Pronto, aí eu faço uma textura, né? Tem uma textura esse, porque é concreto, ele tem uns furos, tem umas perfurações. Detalhe que quando você representa um objeto desse, com textura e tudo mais, de uma maneira mais natural, não precisa ter, não é necessário ter tanto contorno. Eu estou fazendo aqui porque é um desenho, gente. Eu não vou poder trabalhar o máximo do realismo possível, até porque eu vou fazer outro desenho. Eu não quero ficar muito tempo, já vamos ficar, porque essa é a última aula da forma do cilindro. Vocês percebam que não precisa ter tanto contorno. Tudo que está ao redor vai trazer essa sensação de que aquela peça tem um contorno, mas não precisamos fazer o contorno, beleza? Vamos lá escurecer um pouco mais, tanto em cima quanto embaixo. E eu vou na manha fazendo essa textura, tentando deixar ele um pouco mais parecido com o que seria um pedaço de concreto mesmo, né? Um cilindro de concreto. Tem até aqueles cilindros que os caras usam, que é tipo, eu acho que é até para fazer isso mesmo, essa estrutura do poste. E ele não é totalmente, hoje em dia ele não é totalmente fechado, eu não sei se é isso. E eles fazem os cilindros ocos. Não sei se vocês já viram isso. Eu deixei ele aberto aqui. Como se fosse uma dessas peças ocas de cilindro. E aí eu vou aqui tentando escurecer um pouco mais, sempre buscando na manha, com cuidado, com todo cuidado, fazer essa nuance do claro para o escuro, do escuro para o claro, bem devagar. Consigo, talvez, um lápis um pouco mais macio para ver se esse dele não é tão macio também. Cadê um outro? É mais macio. 5B, 5 é melhor. Vamos ver. Eu gosto mais. Olha aí, preenche mais rápido. E me dá uma sensação de furos. É essa sensação que eu estava buscando aqui. Ó. Furos na forma geométrica. Porque e é o que faz o concreto. Uma parede dessa lisa. Não é totalmente lisa. Embaixo também. Toda a peça, né? Toda a peça eu vou trabalhar essa textura. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Não preciso ter muita lima, vou fazer aqui. Vou escurecer aqui. Aqui sim, aqui eu tenho que pensar nesse contorno. Por quê? Porque como é a luz do sol, a luz do sol ela é bem intensa, ela consegue dar esse efeito. Eu vou escurecer bastante aqui, com cuidado, mas escurecer bastante. Tentar deixar esse limite também bem legal, para que a representação da sombra aqui fique bacana. Aqui aquela base vertical do meio fio, ok. As áreas vão estar um pouco mais escuras. E a parte de cima também com as áreas um pouco mais escuras. Um pouquinho mais escuro. Aqui em cima também. Esse X aqui que eu fiz, muito intenso aqui. Tentar deixar ele menos visível. Melhorou.
Pronto, pronto. Eu posso deixar assim, tá bom. Aí provavelmente aqui também está recebendo a luz direta, mas não fica totalmente branco. Mesmo que pintado de branco, tem que ter uma tonalidade. Assim. O chão, a mesma coisa. Eu não sei de que efeito se chama, mas pode ser um pouco mais escuro que a parte de cima. Olha aí. Pronto. Aqui eu tenho uma linha. Ela em alguns momentos pode ficar um pouco mais profunda. Eu posso em alguns momentos escurecer algumas áreas, pois são áreas que não recebem luz direta. Olha aí. Esse poste aqui tá por fora porque eu vou fazer outra forma aqui. Então não precisa dele estar aqui. Beleza, galera? Olha aí. Então, ah, é, posso fazer um pouco de textura aqui. Essa parte de baixo não foi porque foi a marcação inicial, né? Ficou aqui essa linha, mas não era para estar. Essas linhas aqui de cima também não precisam. Só atrapalham aqui a representação. Mas olha, aqui também posso fazer uma textura diferente, posso fazer algumas áreas mais escuras, representar sujeira, tudo isso aqui é importante. Qualquer detalhe que você fizer a mais na textura está indicando algo, uma textura, uma pintura, uma cor, um efeito de profundidade diferente. Aqui a calçada. Aqui está a projeção de sombra. Aqui está o asfalto pode ser um pouco mais escuro. Esse canto aqui pode ser mesmo assim, tipo, algo bem fundo. Posso colocar matagal aqui, posso colocar, sei lá, pedra, posso botar sujeira, papel. Mas é isso, essa parte daqui é a parte que recebe a luz, somente a luz rebatida da atmosfera e do plano. Então, é isso. Poderia ficar mais bonito? Sim, poderia. Se eu fizesse ele um pouco maior, com mais cuidado, poderia sim ficar melhor. Essa linha aqui mesmo nem era pra estar aqui. Uma linha bem grande aqui na frente. Mas usem a criatividade de vocês e tentem representar de uma maneira mais cuidadosa. Que eu tenho certeza que vocês irão conseguir. Esse asfalto aqui ficou muito poroso. Mesmo com esse papel sulfite de gramatura baixa, é um papel bastante liso. Eu deitei tanto o lápis que ele não preencheu muito as áreas, né? Então se você consegue criar um efeito mais granulado, representando a textura do papel, ficou muito poroso. É por isso que chama, né, o efeito poroso. Lembra os poros da pele, essa abertura. Mas é uma textura bonita de fazer quando você tem um papel também muito bom.
Mas, enfim. Tá aqui. Um chão, uma pedra, outra pedrinha, um cilindro de concreto, uma sombra, que é tudo que fizemos aqui foi só para representar essa sombra e entender ela. Beleza? Vamos pro próximo. Fazer uma linha aqui, cortar isso aqui. Vamos lá. Bem no meio. Trabalhar outro cilindro, porém agora utilizando luz artificial. Vamos lá. Vamos lá, vou trabalhar ele aqui um pouco mais no centro, vou colocar essa luz caindo para cima do mesmo jeito, ou coloca caindo para baixo, não sei. Para baixo, pode ser também. Para cima, eu gosto de mostrar para cima porque a gente consegue ver o que acontece melhor quando coloca para cima, você vê o efeito. Mas poderia ser para baixo, cortar para cima. Para cima é o mais correto, pro outro lado, né? Então vamos lá, tenho aqui um cilindro. Pensei uma coisa legal. E foi parecendo com o que eu fiz do cone na aula passada em cima da mesa. Mas não é assim em cima da mesa, não. Vocês vão ver, peraí. É quando a outra forma que a sombra tá caindo está flutuando. Aí é interessante. Vamos ver como é que eu vou conseguir fazer isso. Vamos lá. Aqui eu tenho a forma cilíndrica. Não usei em nenhum momento a estrutura de construção, né? Não usei. Desenhando direto aqui. Direto. Vamos lá. Sem usar nenhuma linha auxiliar, nenhuma distorção, com nenhuma linha, nenhum entendimento, quer dizer, o entendimento, mas porém nenhum auxílio visual da linha do nível do olhar, dos pontos de fuga, só representei as duas elipses e pronto. Quero que a sombra caia para esta direção. Ok, essa direção. Então eu tenho trabalhar um spot de lâmpada aqui. Aqui vai estar o meu abajur, ou a minha luminária vertical. E essa minha sombra eu quero que ela não passe disso aqui assim, ó. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Bom, se aqui já é a linha que determina a direção. Espera aí que ela tá muito boa. Deixa eu acertar logo ela aqui. Fica mais fácil. Agora melhorou. Aí, essa linha realmente não rola. Vamos lá. Já tenho aqui o ponto inicial de ausência de luz no objeto, ponto inicial de luz no objeto, né, que determina essa linha, essa aresta aqui de luz inicial no objeto, de ausência de luz no objeto. Intermediários, uso o esquema, aquele esquema, eixo. Quem não viu, vai nas aulas passadas que eu expliquei praticamente em quase todas as aulas. Determina a distância, aqui nesse caso andou para o lado esquerdo. Eu vou imaginar essa distância aqui, porém um pouco menor. Digo para o centro prolongo. Já tenho ela do outro lado. Então aqui ela é pontilhado, porque está lá atrás. Aqui ele é preenchido. Ok. Então, eu preciso agora do quê? Sim. Como essa aqui agora é realmente ponto de fuga da sombra e aqui a luz vai até onde? Vamos lá, até onde eu quero essa luz, o ponto máximo aqui. Ele vai estar tocando aqui, tá ótimo. O outro ponto vai estar por aqui assim, tá beleza. Então pronto, então aqui. Então, esse aqui sendo o ponto final desse efeito, a luz vai estar vindo nesta direção aqui. Seria o mesmo, galera, que eu determinar inicialmente a luz. Eu faço a luz e a sombra tá para cá, que seria o correto. Eu só não faço isso sempre, porque eu quero que a sombra realmente caiba no papel. Eu faço, eu penso ao contrário. Mas vocês podem fazer. Determinam a luz, faz o objeto, para onde a sombra cai, pronto. Caiu, beleza. É porque aqui eu quero que os desenhos fiquem concentrados nesse papel, para que vocês percebam e entendam a aula, né, o exercício. Só por isso mesmo.
Não é uma obrigação fazer sempre assim, não, pensando o contrário. Você determina onde está a luz, pronto. E com isso, por consequência, a sombra vai aparecer em algum ponto. Ok? Vamos lá. Então eu tenho aqui os feixes de luz. Então, o primeiro é esse. O segundo aqui, ó, é o ponto final também aqui dessa projeção de sombra do círculo que está aqui em cima. Tem esses dois pontos. Essas laterais agora eu não vou usar mais o esquema de linhas em paralelo. Eu vou colocar o ponto de fuga da sombra nas laterais aqui, tanto de um lado quanto do outro. E com isso eu tenho um efeito de sombra com projeção radial, que é o que acontece com a luz em todas as suas possibilidades. Só não percebemos isso com a luz do sol, porque a luz do sol está muito mais distante. Então vamos lá, ó. Ponto de luz prolongo. Tem outro ponto aqui. E o de trás é a mesma coisa. Imaginando o ponto de luz aqui. Prolongo ele aqui, ó. Esse aqui de trás. No intermediário. Esse aqui é o ponto inicial de luz no objeto. Aqui é o ponto inicial de ausência de luz no objeto. Esse aqui preenchido todo é um intermediário, já está aqui. E o outro está aqui, é o outro intermediário, esse aqui de trás. Preciso fazer uma elipse aqui, ó. Eu penso na elipse de uma maneira mais confortável possível. Essa é a melhor maneira de entender e representar sem muita técnica geométrica. Quer dizer, tem, mas é uma técnica meio de maneira artística, né? Avulso, não é uma coisa assim tão realmente fechado no técnico. Veja que eu trabalho, ó, a curva aqui, ele vai subir suavemente. Eu preciso ter esse conforto na curva, ó. Aqui é a mesma coisa. Pronto, então isso aqui é a elipse que eu queria representar. E o que acontece se tiver um objeto flutuando aqui? Na verdade, o objeto flutuando, eu pensei até assim, se eu conseguisse fazer, né? A borda de um cinzeiro. Imaginei um cinzeiro aqui. E por que eu imaginei a borda do cinzeiro? Porque o cinzeiro ele é como se fosse uma bacia, mas ele é bem pronunciado para fora, essas bordas, né? Então eu imaginei, se eu colocar aqui um cinzeiro, essa borda aqui, a sombra, eu acho que vai funcionar. Então eu vou trabalhar a base do cinzeiro lá atrás. Aqui na frente uma elipse bem longa. Olha aí. Que seria essa borda do cinzeiro. Ou seja, isso aqui seria um tubo pequenininho. Se um cinzeiro é desse tamanho, proporcionalmente isso aqui é um tubo minúsculo. Mas tá valendo. E essa lâmpada é uma lâmpadazinha bem pequenininha também. Ou poderia ser uma forma aí de cigarro, né? Uma escultura de cinzeiro para cigarros gigantescos. Mas enfim, ou um prato, sei lá. Só achei feio essa curva aqui embaixo. Não tá tão bonita não. Proporcionalmente e assim, alinhadamente, não tá nada com nada, né? Peraí, não pode ficar assim. Aí é demais. Aí é demais, peraí. Pra que estudou tanta perspectiva? Aí vocês vão dizer assim, não adianta, volta tudo aí, pode fazer do jeito que todo mundo faz. Pode fazer aí o desenho, a aula em 2 aulas, em 3 aulas, explicando tudo de uma maneira muito mais fácil de entender, prática. Não que seja errado, viu, galera? Eu não acho errado, não. Quem tem aí seu conhecimento, que consegue lecionar com 1 ou 2 aulas, tudo de uma maneira boa, que a pessoa entenda, beleza, não tem problema nenhum. Eu gosto de fazer com mais cuidado, só isso. Eu gosto de esmiuçar mais e fazer com muito mais cuidado, com muito mais conteúdo. Eu gosto de fazer a pessoa realmente aprender totalmente. É o que eu digo, tirar as dúvidas. Se saírem as suas dúvidas, vocês vão conseguir fazer qualquer coisa muito mais prático. Basta com que as dúvidas saiam.
E as dúvidas vão embora. Aqui mesmo, que coisa ridícula. Se a curva dessa daqui tá entrando, essa curva tem que estar saindo para fora, assim, começando mais estreito para dentro. Pronto. Melhorou. Tá, vamos lá. Essa sombra aí. Aí eu tenho que imaginar onde esse objeto se encontra aqui no plano, próximo a essa peça. Onde é que ele está, mais ou menos. Vou imaginar ela aqui ao final dela, claro. Imaginar esse final. Vou colocar ela aqui, vou projetar ela aqui no chão. Eu preciso fazer isso, preciso ter essa ideia de que esse prato aqui no chão, ele tá mais ou menos colado, tá colado mesmo. Colado com a peça. Pronto. Colado com a peça. Beleza, então assim que ele tá colado, então essa sombra, ela vai sair já a partir daqui. Olha lá, onde a projeção do objeto, percebam, viu galera? Isso aqui é interessante de perceber. Isso aqui que eu fiz aqui no chão não é a sombra dele. Poderia ser se tivesse uma luz aqui em cima. Eu estou projetando ele no plano, estou tentando visualizar como seria esta abertura desse suposto cinzeiro aqui no plano. Essa abertura aqui no plano vai me determinar aonde que começa a projeção dessa sombra aqui para cima. Exemplo, ó, esse lado daqui ele não sobe. Já tem uma problemática diferente. Esse lado não sobe. Já o centro é aqui. E essa lateral é aqui. Ok, pronto. Aonde eles tocaram, o que é que eu faço? Linhas em paralelo. Vou pegar a linha aqui em paralelo a essa daqui. Vou trabalhar aqui em cima. Aqui, ó, paralela a essa. Aqui. E em paralelo a essa do meio. Cadê o meio aqui? Em paralelo a linha do meio aí, já ela fica um pouco mais fechada. Tô olhando o paralelismo agora com essa daqui, ó. Aí eu posso fazer isso aqui, um esquemazinho que eu uso. Eu olho com o meu olhar e a unha e ele tá batendo totalmente errado, tá vendo? Que coisa linda. Vamos lá tentar alinhar isso. Melhorou, mas ainda não tá. Aí, agora foi. Caramba. Aí. Pronto, são as duas linhas aqui em paralelo a essas aqui. Essa aqui em paralelo a essa de fora, essa outra em paralelo a de dentro. Continuo a manter o feixe de luz? Sim, mantenho o feixe de luz. Olha aqui o lateral. Onde ele tocar aqui. Já é um ponto. Pronto, esse aqui já é o limite máximo. E o outro lado? O outro lado, qual é o limite máximo dele? Seria nesse canto daqui. Então, eu vou imaginar que a minha projetou completo. Só que aqui é uma cuia já, né? É uma parte côncava. Mas eu preciso imaginar completo. Aí eu preciso imaginar o outro pedaço aqui em cima. Pô, caramba. Como é que eu faço? Fazer uma paralela a ela aqui em cima, que é essa daqui, com a mesma distância. Eu estou usando já a lei da física. Estou pensando aqui, ó, como se o prato continuasse aqui, mas não continuou. Mas se ele continuasse aqui, essa linha está em paralelo com a mesma distância. Já está provavelmente algo assim. Imagina esse ponto aqui atrás vai estar aqui, que é o ponto, essa outra representação aqui dessa linha aqui atrás. Então eu já tenho esse ponto, esse, cadê o último? O último que eu não fiz, né? Esse daqui, aqui. Pronto. Vou tentar fazer essa curva. Imaginar aqui, ó, que seria essa elipse aqui embaixo. Aqui em cima já fica mais estreita. Realmente está correto. Quanto mais distante for ficando, mais aberto fica. Quanto mais subir, quanto mais próximo estiver do objeto, mais estreita fica essa sombra. Tá perfeito. Aqui o espaço já é menor. Eu não fiz o último ponto. Tudo bem. Não fiz o último ponto. Deveria estar aqui embaixo. Então eu tenho aqui vai ser algo parecido com isso aqui, ó. Percebam que está quase com a mesma abertura, mas não está com a mesma. Foi descendo, abriu mais ainda, ó. Desceu, já abriu mais. E quanto mais descer, mais vai abrir. Eu poderia fazer isso, a sombra caindo. Quer dizer, mas eu fiz subindo, não tem problema. Então aqui, é essa curva, mas o que é que fica de fato aqui em cima? O meu prato, esse aqui, o cinzeiro é isso aqui, isso aqui. Então a sombra é isso aqui, até aqui, corta aqui e vem aqui essa curva. Eu não vejo nem esse pedacinho aqui, nem esse pedaço aqui fora. E aqui embaixo permanece isso aqui, só que eu tenho que projetar essa curva, a sombra disso aqui embaixo. Aí agora pegou, porque eu vou ter que fazer imaginar, pô, é uma forma arredondada.
Eu teria que imaginar esses pontos aqui no plano, projetar essa linha, achar esses pontos aqui, seria infinidade de pontos, para fazer esse círculo aqui no chão. Aí eu posso pegar uns extremos, porque a sombra não vai estar aqui com certeza. Se eu imaginar aqui, ó, o extremo, logo no extremo, que é esse daqui, coincidindo com essa linha aqui de baixo, que já está coincidindo aqui, já está quase na mesma direção. Então, eu teria uma representação de sombra por aqui, ó. Essa sombra vai estar caindo por aqui, indo lá para trás. Não seria exatamente, é por isso que... Por que ela cai aqui antes? Ela cai aqui antes porque ela está mais atrás do objeto. E como esse pedaço aqui, o restante da sombra dele está do lado de fora, aqui em cima, com certeza aqui embaixo não seria diferente. Eu percebo um pouco da sombra do cilindro e para dentro aqui estaria a sombra do cinzeiro. E essa outra sombra, esse pedaço da sombra que vem até aqui. Pronto, então seria isso aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho isso e continua a sombra do cinzeiro. Então tudo isso aqui estaria fechado com a projeção da sombra dos dois objetos. Já aqui. E aqui em cima eu teria somente um pedaço da projeção de sombra do cilindro. Que caiu aqui já foi, ó. Só que esse pedaço aqui também de dentro, ele passa direto. Ele vai passar direto ali em alguns cantos, vai iluminar algumas áreas aqui vão estar escuras também, ou levemente escuras. Não marcadas, mas com volume. Então vamos lá, pensando em sombrear isso de uma maneira mais correta, o que eu faço? Eu vou apagar logo tudo que eu não quero, para não cair no erro do desenho passado. Nesse aqui no caso. Apago tudo que eu não quero, tudo que eu não vou ver. Vou ficar passando sombra por cima. Tudo que eu não vejo aqui eu já tiro tudo. Não precisa de nada disso. Aí eu tenho aqui muita linha, porém não havia necessidade. Nós estou fazendo para a nossa representação. Não há problema. Aqui o cinzeiro aqui embaixo, então aqui eu já vou escurecer logo. Mas no centro, quando trabalharmos, galera, com luz artificial, tentem escurecer mais no centro e nas bordas deixar um pouco mais claro. Eu fui marcar aqui para mostrar a vocês. Mas eu vou suavizar. Acho melhor. Isso aqui não foi nada, foi só uma marcação do que seria o cilindro no chão. Mas a sombra dele está lá atrás. Aqui eu escureço bem e vou tentando deixar de uma maneira menos marcada nas extremidades. Olha aí. Uma coisa também interessante é que quando você fizer qualquer elemento, objeto iluminado e por luz natural, por luz artificial, tentem representar as formas de uma maneira um pouquinho somente mais escuro. Claro que isso é relativo. O que eu quero dizer é que a luz natural, na maioria das vezes, ela é muito mais intensa do que uma luz artificial. Quase sempre. 99% dos casos pode ter. A luz natural ela é mais forte de todas. Aí você vai para um estádio de futebol e tudo bem, você tem um refletor lá enorme. Você comprou um refletor de LED e botou na sua cara, aí tudo bem, você vai ter uma iluminação de alta intensidade naquele momento ali, ué. Mas não quer dizer que toda a luz artificial que você for iluminar uma figura, numa sala, alguma coisa, você vai ter aquela representação muito intensa. Não vai acontecer. É difícil. Pode acontecer sim, mas não é o normal. O normal é que a luz do sol, que é a luz natural, ela realmente ilumina por completo aquela metade e deixa quase tudo iluminado ao redor, porque o sol é muito intenso. Beleza? Olha aí, ó. Essa marcação aqui também nem precisava, tão intensa assim. Mas eu gostei aqui da problemática porque a peça está flutuando. Quer dizer, a peça não está flutuando, mas o pedaço ou o momento em que a sombra passa nessa figura, pelo menos nesse pedaço, é um pedaço que está flutuando, está acima. Então precisávamos entender o que acontecia. O que é esse cilindro? O que acontecia com essa representação? O que é esse cilindro? Ele é feito de quê? Vamos lá. Aqui eu pensei num concreto. Aqui eu vou pensar em quê? Deixa eu ver se é aprofundado. Com alguns pontinhos de marcação, não tinha necessidade.
tem nada a ver isso aqui, né? Eu tava aqui, vim pra cá, mas é porque eu fico olhando e quero consertar. Vamos lá, de que é essa peça? Não sei, essa peça pode ser um tubinho, um tubinho preto de, não sei, porque eu tô imaginando um cilindro aqui, um porta-cigarro, sei lá. Pode ser. Então, com a tampa de uma posca bem larga, preta ou branca, ou vermelha, azul, amarelo, não sei. Vou pensar numa cor médio, não muito escura, nem muito clara, para poder ter que fazer o efeito aqui. Eu já sei onde é o ponto inicial de luz no objeto, já sei os intermediários, então até aqui, até esse canto aqui eu tenho luz direta no objeto. Eu vou trabalhar nesse pedaço aqui. Eu vou deixando mais suave, deixando mais suave. Né? Imaginando que aqui seja um tom, sei lá, vou chutar aqui, verde. Então aqui o verde vai estar mais intenso, bem mais intenso. Quase que um branco no centro. Mas aí ele vai mudando, ele vai perdendo essa intensidade da luz. E o verde vai ficando mais escuro. Se o objeto for vazado, aqui está mais escuro do lado de cá. É o contrário, né? E do lado de lá há também uma iluminação. Está mais escuro nesse canto, do lado de lá está mais iluminado. O que seria aqui isso aqui? Essa peça daqui, o que é ela? É uma peça de inox. Já risquei tanto que ela tá. Aí eu vou trabalhar um escuro aqui. Ela pode ter aqui uma curva representando o objeto, tipo reflexo. Pode ter algumas manchas. Ela pode ter algumas. É porque eu tento representar o que? O reflexo. Então eu posso colocar outra coisa aqui, uma outra parada mais clara ou mais intenso, que eu quero representar os objetos. Essa peça é uma peça de inox, provavelmente é um pouco mais escura, mas ela vai ter áreas de brilho, áreas mais claras, áreas mais escuras. E assim vai. Aqui dentro pode estar bem escuro aqui, no canto, e deixar para dentro uma área mais clara. Recebendo luz direta. Deixa uma área mais clara, mais pro centro. Ai, que maravilha. Adoro o canto do papel. Quem gosta, ó. Ninguém. Beleza, galera? Eu posso fazer aqui tipo, uma... Pegar esse aqui. Fazer uma textura aqui no... O que seria esse chão? Não sei. Mas só em marcar o chão aqui, a sensação que a gente tem já é de uma representação mais completa. Não importa o quanto você faça, só em você marcar um pouco o chão. Eu não sei o que é esse chão, mas... Beleza? Pronto, galera, a aula ficou bem extensa, mas é porque, né, essa é o exercício número 5 da aula 24. Próxima aula, a forma esférica. Aí eu quero ver... Lá. Rapaz, a forma esférica é bacana, né?
forma esférica é tudo de bom. Beleza, galera? Quem gostou aí, eu agradeço pela atenção. Muito obrigado por ter ficado até agora. Obrigado de coração. Que se você conhece alguém que gosta de desenhar, indica. Pode indicar. Não paga nada para isso. Já ajuda o canal. Eu quero terminar logo esse módulo, né? Só que a forma esférica ela é bacana demais. Eu estava conversando com uns amigos e disse, ó, isso aqui é um pouco maçante. Para quem é muito jovem, realmente é. Mas para uma faixa etária que sabe que isso aqui é importante, vai gostar disso aqui. Vai gostar muito. Tá bem detalhado, tá bem completo. Tá bem completo. Eu não vi nada aqui ainda assim. Aqui na plataforma eu não vi nada assim ainda. Então, eu acredito que seja uma boa oportunidade para quem realmente quer pegar essa, tipo assim, tirar essas dúvidas. E já a gente vai começar a fazer vamos ter outros módulos. Vamos ter outros esquemas, outros fundamentos, outras apostilas, outras intenções de representações, outras possibilidades, outros esquemas. O que vamos fazer? Dessa vez foi até agora o básico do básico. Eu sei que é importante. Formas geométricas. O que será na próxima? Beleza? Obrigado, galera, mais uma vez. Um beijo em todo mundo aí, um cheiro no coração e até a próxima aula. Valeu!